Primeiramente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá certo? Ativar o sininho, sempre tá vendo as notificações, que a gente sempre tá postando os cortes, tá postando tudo. Segue a gente no Instagram, me segue no Instagram também, tá certo? O nosso Instagram é o MesaCast88 e o meu é Diego Arguires, @Diego Arguires, tá certo? Arguires, ARGUIRES, tá? Que é pra... O povo entender, né? entender. Eu acho que a internet naquela época era mais sadia. Claro que Hoje era. tá muito deplorado. Claro. Tá? A Claro. gente entrou aqui um pouquinho na questão da internet, daí a gente vai entrar um pouquinho na questão do marketing. Ultimamente eu tô vendo muito, eu sigo muitas pessoas E era nisso que eu queria chegar. Pode continuar. que vêm nessa questão do marketing. E essas coisas apelativas que estão vindo, por exemplo, jogou um balde d'água, né, essas brincadeiras. Eu acho que já tá, eu não sei, o marketing já tá ficando... Eu sou um cara que gosto da veia cômica, eu sou cômico, sou engraçado. Então, assim, dentro do meu empreendimento, o que eu puder botar uma gotinha ali, eu coloco, mas Você isso não aí pode já tá perder a mão da seriedade. Já tá exagerando. Não pode. Eu tive o prazer agora cheguei de São Paulo há pouco tempo para fazer um curso em cima dessas questões, né? De gatilhos de marketing, não sei o quê. Eu gosto muito de marketing. Por isso que eu comecei falando da internet, né? Que eu acho que o que fez eu crescer tanto na região foi o marketing, foi a internet. Porque eu tenho certeza disso, que enquanto muitos empresários ainda não estavam nem no start ainda, eu já gravava lá no consultório, meu consultório bem pequenininho, o dia a dia lá, como é que era, marcava as minhas meninas, filmava e tal. E o Instagram, ele entregava muito melhor, né? Porque agora eles vão mudando os algoritmos, né, o tempo todo, né? Então, assim... E quando eu vim de São Paulo agora, eles falavam, olha, eles dando alguns gatilhos, eles diziam assim, olha, pra sua área, dancinha não é legal. Você não vai fazer dancinha. Porque se um dia você quiser vender um livro, você quer vender um curso, seu paciente, você vai estar fazendo dancinha. Seriedade tu não tem. Mas você pode botar uma brincadeirinha, o seu jeito de falar, que você é espontâneo e tal, pode. Mas dancinha não. Já se for um salão, uma coisa, já dá certo você botar uma dancinha, às vezes uma coisinha. Então, assim, você tem que saber o mercado que você está inserido, para você saber o que lhe convém. Quem é o seu consumidor final. Porque toda a internet, tudo aquilo ali, se você tiver a internet com a visão empresarial, né? Você tem que pensar que você está conversando com o seu consumidor final. Você está falando com ele, aí você tem que imaginar o consumidor final. Olha, eu acho que... Qual a idade do seu consumidor? Né? O que o seu consumidor, a música que ele gosta de ouvir? Você tem que tentar transformar ele na imagem de uma pessoa. Eu tava vendo, isso até eu compartilhei no meu pessoal, né? No meu Instagram pessoal. Tava tendo um comparativo, o Brasil jogou antes de ontem, né? Empatou, tá uma dificuldade medonha, já tem um tempo já. E aí eles colocaram um vídeo dos jogadores de 2002, sabe? Na concentração, como é que era? Todo mundo tirando brincadeira, um ajudando o outro e tudo e tal. E eles colocaram um vídeo, né? Como é hoje. De como é hoje. Eu não vi, que aí, os caras todo tempo no espelho. Muito preocupado com a imagem. Muito preocupado com a imagem, cara. Eu acho que se perde aí não faz a liga do time. Eu acho que perde a essência. Porque futebol é jogo de time. Perde a essência. Jogo de equipe, perdão, né? Perde a essência. Perde. Pra jogo de equipe tem isso mesmo. E isso vai até pra vida empresarial também. Por quê? Toda empresa, ela tem que ter seus momentos de lazer. Eu faço isso muitas vezes com as minhas funcionárias. Eu pego elas, vamos pra praia ali, eu levo elas pra praia. Pra ter um momento que é pra equipe criar liga. Porque a equipe tem que ter liga, né? Porque quando dá um probleminha, a outra já sabe como resolver, porque já sabe como é que a outra vai reagir. Então, isso não só no futebol. Sim, então, claro. Por que esse time, né? A seleção. E olha, eu não entendo nada de futebol, por favor. Mas é só um exemplo. Só um exemplo, não venham me perguntar de futebol, só quem entende é meu marido e meu filho. É o dia todo futebol lá em casa. Futebol, não aguento, tem horas. Então, assim, por que às vezes a seleção tá faltando a liga? Sim. Por que às vezes uma empresa, ela não emplaca, falta liga? Você tem que ter esses momentos ali de brincadeira. Olha, eu costumo dizer que isso pode dar certo. Né? Esse marketing mais exagerado um pouco e tal. Mas são poucos que eu conheço que deu certo. Vou dar um exemplo aqui muito próximo. O Cisso Acessórios.
Sim. Ele sempre fez vídeos engraçados e tudo e tal. E aí ele aí começou a transformar o Instagram dele já. Ele Mas continua ele foi com aquele. pegando... Ele continua sendo aquela viazinha cômica, mas ele já tá mais. Assim, mas bem ele mais. Ele foi tentando ficar mais sério. Ele só aproveitou aquele Ibope. Pronto, aquele momento. Justamente. E aí, outro também que eu vejo, que eu comparo muito os dois, eu acho muito parecido, é aquele que vendia fralda lá em Sobral. Me fale o nome dele agora. Ele é muito. Não, ele é muito grande lá em Sobral. Hoje ele tem uma distribuidora de fralda, mas eu acho que, se eu não me engano, no começo era um mercantil. Eu não sei se era um mercadinho ou era uma farmácia que ele tinha. Eu sei que hoje era só vídeos, assim, engraçados, só vídeos como. Aí cresceu tanto que hoje. Ele aproveitou aquela audiência. Entendeu? É assim, se você tá começando e você quer dar uma apelada, né? Vai apelar ali pra ver se puxa a audiência, tudo bem. Né? Mas depende do mercado também. Um advogado não cai bem. Não cai bem. Não, médico não cai bem. Até pra vocês também. Não, dentista não cai bem, não acho que cai bem. Então, assim, a internet me ajudou muito. E aí, quem me deu esse start na minha cabeça de abrir um consultório, de tentar entrar no mercado particular, porque até então eu só prestava serviços, né? Uhum. Aqui no céu era pro governo do estado, aí lá em Granja era pra prefeitura de Granja, né? Então eu prestava serviços. Foi o meu marido. Aí o Jarbas, meu marido, disse assim, minha filha, por que você tem um ponto aqui? O pai dele tinha um ponto fechado, um pontinho bem pequenininho. Por que você não abre aqui embaixo um consultório? E aí ele foi dando uns exemplos, né? Tem o Vigílio, tem o Eurico, que né, ainda são muito bons lá dentro de Granja. Por que você não abre? Olha, os meninos ali tão bem e tal. Eu acho que tem mercado ainda, porque a cidade é grande, só tem esses dois, na época só tinha os dois mais conhecidos, né? Eu disse, tá bom. Aí fui pedir ajuda pedi meu pai, minha mãe me ajudaram, meu marido me ajudou com ponto e eu com o meu trabalho também fui botando ali de pouquinho, porque o investimento... Uma pergunta, né? Só te cortando. Tipo assim, um investimento para você abrir um consultório. Só uma cadeira hoje odontológica, ela não é menos de 20 mil reais, só a cadeira. Pronto, prossiga. Só a cadeira pro paciente sentar. E aí é um mercado assim, que às vezes o paciente não quer pagar consulta, existe todo esse negócio, né? Então só a cadeira pro paciente sentar o bumbumzinho nela lá, é 20 mil reais, só ela. Fora todo o resto, que é o mercado mais caro que tem. Se você for pensar em investimento, é a área da saúde. Vou pensar em caixa de luva, não sei o quê. O básico do básico. Tô botando assim, mais básico. Se eu for Mas o investimento geral, agora falando sério, o investimento geral mesmo foi mais ou menos o quê pra você abrir um consultório? Pra montar, na época, esse meu primeiro consultório, eu acho que eu gastei pra montar o primeiro consultório, eu gastei uns 80 mil pra montar. Não, mas era algo não eu montei, eu gastei só de equipamento, na época eu gastei uns 45 mil, eu acho que foi o gasto, só de equipamento. Isso era que ano? Isso era 2000, nós estamos em 2024, era 2000, vai fazer 10 anos, 2014, era 2014. 2014, então voltar para hoje seriam 100, 120 mil hoje, né? Era 2014, vai fazer 10 Mas anos. Mas isso um consultório com uma salinha só? Não, muito simples, paredinha tudo branquinha, que foi a tinta que deu, não dava para enfeitar muita cor de tinta, tudo mesmo, mas já era no ar-condicionado, eu tive essa pegada diferenciada, né? Que os outros não tinham ar-condicionado na recepção, no ar-condicionado. Na recepção. Tinha ar-condicionado dentro, mas não tinha recepção, né? E aí eu já fiz tudo fechadinho e já fui colocando procedimentos diferenciados. Porque mesmo sem eu ter o consultório, né? Eu sempre tive isso na... não é porque eu não tinha uma coisa que eu não estudava para aquela coisa, né? Então, assim, mesmo quando eu tava grávida, que eu só inaugurei quando meu filho nasceu, né? Mesmo quando eu tava grávida e tudo, eu já ia fazendo curso o quê? Eu já fazia curso de faceta, de lente, que não se falava em vender isso por aqui. Isso é de mim, coisas novas. Aquela coisa de não ter concorrência no mercado. Sim. Surgiu uma coisa nova, eu não gosto de ter concorrência. Tanto que essa área que a gente tá montando curso, tá organizando tudo, é uma área que tem pouca concorrência ainda no mercado. Tem. Muito o nicho de odontologia é pouco. Não, e a parte de cirurgias de face, que é a parte que eu vendo mais hoje, né? São cirurgias cabeça e pescoço, é o que eu mais vendo hoje. Então é muito pouco. Muito pouco. Concorrência bem pouca. Já a botox e preenchimento, a concorrência hoje em dia tá enorme, né? Tá. Por conta que é farmacêutico, é biomédico, é enfermeiro, é uma área enorme. Então essa parte de cirurgias de face que foi o que eu trouxe dos Estados Unidos, né? Foram essas técnicas. Hi, Texas. Harvard, Boston. Então assim, eu lembro que eu montei esse consultório e aí... Primeiro mês, eu me lembro, o primeiro caixa que eu fiz, o primeiro mês eu vendi R$2.000, meu primeiro caixa.
Foi mesmo? Foi R$2.000. Caraca. Não fiquei com nada. Paguei o da funcionária, paguei a conta de luz, R$2.000. Não pagava. Ainda bem que as ajudas, né, que meu pai e minha mãe me deram, meu marido me deram, eu não tinha que pagar de volta, né? Porque se eu tivesse. Era ajuda mesmo. Era dado, é que se fosse emprestado, não tinha como cobrir. E aí, no outro mês já dobrou e já foi. Então foi um crescimento muito rápido. Em um ano eu já estava vendendo muito bem. E tudo num nicho diferenciado. Mas tu tinha essa consciência que realmente nos primeiros meses Tinha. Ia ser um pouco mais difícil? Porque Já assim, tinha. Eu lembro que eu, na internet, avisando, sempre eu corri pra internet. Eu gosto da internet. Se você quiser usar ela pro bem e pro mal, você usa. Você usa. E aí eu fui lá, dei uma pesquisada, e eu lembro que eu li que dizia assim, não lembro qual era o site, mas dizia assim, você tem que persistir numa empresa 5 anos. Se ela sobreviver 5 anos, é muito difícil ela morrer. É. E depois eu tenho que... Eu já vi algo parecido, mas foi com 2 anos. Era 5 anos essa que eu li. Se passar de 2 anos, cara, você não consegue mais quebrar, não. Aí eu lembro que era assim, aí eu mergulhei 5 anos. Que eu tive momentos assim de até meu emocional sentir. Eu não vou dizer que eu tive estafe emocional, porque eu nunca tive esse diagnóstico, né? Mas eu tive de... O que é estafe emocional? Você sai de si, você às vezes sente... Porque tem coisas assim que é muito complexas, né? Tudo tem um nome chique agora, né? Né? Antigamente só tava doido, né, na cabeça. Não. Depois que inventaram esse negócio de gourmetizar tudo. Aí, meu amigo, então, aí que é o que eles falam que é o burnout, né? Olha aí, tá vendo? Eu não vou dizer que eu tive burnout, porque eu nunca tive o laudo médico. Mas assim, eu lembro que eu acordava 5 horas da manhã pra viajar pra uma cidade 4 horas da manhã. Não tinha hora pra chegar, ainda ia mexer em coisas de internet quando eu chegava. E no outro dia muito cedo de novo. E aí quando eu inventei a especialização, né? E a harmonização orofacial, que era lá em Fortaleza. E a primeira turma do Brasil era lá em Fortaleza. Pra você ver como os cearenses são diferenciados, né? A primeira turma do Brasil formou em Fortaleza. Pela São Leopoldo Mandi, que é porque a gente sempre pensa que é Rio de Janeiro, São Paulo, né? Esses cantos, né? Formou lá. E assim, às vezes eu fechava o consultório 7 horas, 8 horas da noite. Botava meu neném dentro do carro. Tem a moça que cuida dele, né? Que é a Val. Mandar um oi aí pra Val, né? Que sempre cuida do meu filho. Eu tinha essa rede de apoio. Mas eu ia dirigindo. Chegava de manhã. Sério? Aí chegava de noite, né? Em Fortaleza, eu dirijo bem, graças a Deus. E aí chegava de noite. Quando era de manhã, eu estudava. E meu filho pequeno, né? Então, a gente é mãe, a gente carrega a cria da gente. Então, nunca me parou as coisas. Não é porque eu tinha filho pequeno e a especialização era em Fortaleza. E eu tinha um consultório. E quando eu abri o consultório, eu não entreguei o meu emprego do céu. Eu não entreguei meu emprego do céu, da coordenação, eu entreguei. Porque eu não tinha ainda como, né? Sim. Aquela segurança para poder sair. Eu acho que muitas vezes da gente ficar assim preso a gente é funcionário, né? Uhum. E tem um empreendimento. Às vezes a gente ficar com medo de perder aquele negócio. A gente nem vai para frente, nem vai para trás. Você fica estagnado ali. Exatamente. É muito complexo. Então, assim, aí eu nunca essa questão de ser mãe, né? Tem essas coisas, né? Mãe, mulher, não sei o que. Isso nunca nem passou na minha cabeça assim. Ai, mas eu tenho um filho, eu não posso ir. Não. Sempre deu certo. E meu marido sempre me apoiou. Eu tenho que agradecer isso também. Tem uns maridos que querem mandar nas mulheres. Tem. Você não pode ir, que eu não vou, você não vai. Ah, meu marido tranquilo. Ah, meu amigo. Não, meu marido pode Cara, ir. eu nunca tive isso, graças a Deus. Eu acho que, assim, se eu tive alguma... esteja assistindo, não sei. Se eu tive, eu não sei. Mas, assim... Se eu tive, eu retiro tudo que eu disse, né? Nesse momento. Mas, por exemplo... A Daniela, ela viaja, ela vai pra todo canto, eu fico aqui, cuido das coisas e tudo e tal. Cara, não vejo problema nenhum, não. Agora, realmente, quando isso só te incomoda, só vem te incomodar, quando tu tá num círculo de pessoas que começam a fazer inferninho no teu ouvido ali e tal e tal. É aquele negócio de turminhas, né? Então... Turminhas, exatamente. Então, assim, eu não posso fazer o discurso aqui daquela história, né, e tal, não. Mas eu nunca tive daquela história de que, eu não conseguia ir. Não, eu tinha como ir. Eu aproveitava e ia. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que aproveitar as oportunidades da vida. Nunca nem pensei 2 vezes, né? O cavalo selado não passa 2 vezes. O cavalo selado não passa 2 vezes. Quando eu via, e se eu sentia, eu fazia. Eu pagava pra ver. Então, eu sempre tive muito isso. Aí, montei o consultório. Foi crescendo. Aí, eu fui crescendo muito, sem ser na parte da harmonização. Nem tinha esse mercado ainda, quando esse consultório foi montado. Eu comecei vendendo muito, era
cirurgia de plástica gengival. Eu vendia muita plástica gengival, aí botava as fotos na internet das gengivas tudo cortadas, sangue. E hoje em dia não pode, né? Não pode, porque hoje em né? dia eles banem a gente, né? Você vai ser banido. E botava, tipo, filtro zero, porque não tinha ainda, assim, esse marketing hoje que é todo polido, todo bonito. Não, batia as fotos das cirurgias, todo E jeito, postava. botava lá e dava engajamento. Porque era muito chocante as fotos. Me explica Botava. um pouquinho o que é... A plástica gengival? É. A plástica gengival é o seguinte, que já é uma parte da periodontia também, né? Você tem a parte branca, que é a coroa dental, que a gente tá vendo, Sim. né? E tem essa gengivinha que recobre, né? O dente. E aí, pra você entender, eu digo que é como se fosse essa cutículazinha aqui da unha, ó. Sei. Então, se essa cutícula cresce, ela cobre a unha, né? E aí, você jura que às vezes a unha é curta, não é? É cutícula cobrindo. O dente é a mesma coisa. Então Às vezes, aquelas pessoas que às têm a vezes tem gengiva- dente ali embaixo. Aí você faz a plástica gengival, vai parecer que a pessoa tem lente de contato, tem faceta e não é o dente natural dela. Então é muito melhor, às vezes, do que desgastar o dente. E aí eu fui entrando nessa área e ainda sem muita paixão. Você tá entendendo? Aquela história lá do começo do nosso podcast. Quando eu formei, eu não tinha, assim, uma paixão numa área. Tu tava só abraçando o que tava vindo. Porque tava vindo, né? Eu tava vendo, esse mercado é bom, eu vou. Esse mercado é bom, eu vou fazendo. Fui fazendo. Aí eu lembro que um dia, na internet... Talvez sua paixão não era iniciativa, não? aí o parou. empreendedorismo, né? Nunca hoje... parou pra pensar assim. hoje eu vejo que talvez eu goste do novo, né?